Agora, neste ano de eleição presidencial, para começar nosso programa Pânico 2006 com Doutor Enéas. Meu nome é Enéas. Sem tirar sarro, Será? É sério. Sem imitar. Doutor Inés é um homem sério, sem tirar sarro. Ele autorizou, lembra o Vinícius? Ele faz Kung Fu e te arrebenta. É verdade. Ele falou que estava em entrevista. Então, Exatamente. O Doutor Enéas está aqui hoje para conversar com a gente. Temos muito para falar sobre política. Esse ano vai ser um ano de escolha do novo presidente, não é, doutor Enéas? O senhor vai se candidatar a presidente? O senhor já vai se candidatar? Veja o senhor, agora no dia 19 de dezembro, transato, agora no último ano, nós lançamos a chamada pré-candidatura, uma vez que a candidatura só é homologada por ocasião da convenção nacional do partido. Mas a pré-candidatura já garante isso. Muito bem. Você vai se candidatar a presidente. Não, síndico do Isso. Entendi. O Lula também vai se candidatar? Ninguém sabe. De maneira oficial, ninguém pode afirmar, mas tudo indica que sim. Né? A postura de Sua Excelência é que ele deve voltar a concorrer. Vai tentar a reeleição. É natural. E o Serra também? Aí nós não sabemos também, porque depende do acordo que haja dentro do partido, do PSDB. Tem um Alckmin. Nós não temos acesso a isso. Então vamos ter Lula, O PT será Lula, depois teremos o Alckmin. ou o governador ou o Serra, ou o Luiz Garotinho. Helena. E o Garotinho? Garotinho vai sair? Também não dá para afirmar, porque no PMDB também há uma disputa acirrada. Bom, PMDB é uma disputa sempre, né? É uma grande disputa ali. É natural. Então, quer dizer, mas pode ser que o Lula ofereceu a vice-presidência para o PMDB. Parece que eles estão. Como é que funciona isso lá? Como é que funciona esses acordos e tal? Veja o senhor, nenhum de nós sabe exatamente o que se passa. Isso é questão interna corporis dos partidos. Então, qualquer pessoa que dê uma opinião aqui no seu programa está achando, né? O verbo achar. Não dá para garantir nada. Não dá. Num determinado instante pode ser o presidente do Supremo, que sai candidato pelo PMDB, pode ser o outro qualquer. Nada se pode afirmar agora. É muito cedo. Quando o senhor foi candidato, porque o senhor já saiu candidato a presidente, né? Eu lembro. Em 89? 89, 94 e 98. Sim, senhor. 3 vezes. 3 vezes. 15 segundos, 1 minuto e 15 e 37 segundos. 3 vezes, senhor. Senhor. Por que cai? O que é isso? O que é esse tempo? É o tempo a que o Pronda tinha direito. Por quê? Entendi. Na mídia isso. Não. Horário, aquele horário que eleitoral. define a eleição, que é o horário eleitoral e que só fala para todo o Brasil. Mas ninguém assiste. Professor. Eu deixo desligado a televisão no horário eleitoral. Mas se fosse assim, dona Sabrina, quer dizer, se todos desligassem, eu não teria ficado conhecido. Né? Então é uma parcela que desliga. Pois não. Quem decide o tempo dos partidos? Isso que eu falar. A legislação muda a cada eleição. Por que o PT tem um monte de tempo? Porque ele é um Porque ele elegeu mais deputados. Tem mais deputados, tem mais representatividade. No que concerne ao que pensam os dirigentes. Eu não penso assim. O doutor Enéas, que foi eleito como deputado. Deixa a Gabi falar. O doutor Enéas, que foi eleito muito bem como deputado, o deputado mais bem votado até hoje na história, você vai ter direito a mais tempo agora? Não, senhora, não, eu não terei mais tempo, porque o problema não é o número de votos que eu tenha ou que qualquer um tenha. É o número total de parlamentares, isso no que concerne a uma parte do tempo. Deixa eu explicar, em 1 minuto eu explico. Uma parte do tempo é dividida por igual em todos os candidatos. Por exemplo, são 30 minutos divididos em 3 terços. O primeiro terço são 10 minutos, esse primeiro terço é dividido por igual. Percebeu? Então o senhor tem 10 minutos, ou seja, 600 segundos divididos igualitariamente. Se houver 10 candidatos, cada um tem 60. Entendeu? Agora, 60. 60 minutos não, 60 segundos. 1 minuto. Se eu falar 1 hora em cadeia nacional, seria impressionante. Aí a eleição acabava logo. Não é assim. É 60 segundos. Agora, se houver 20 candidatos, aí passa a ser 30, entendeu? É assim que funciona. Os outros 2 terços são divididos proporcionalmente ao número de deputados eleitos. Partido que tem mais PT tem PMDB, exatamente. Aí eles fazem aliança, dobra. Exatamente. Muito bem. Você acha que você vai ficar mais feliz se você for presidente? Não, ao contrário. Ao contrário, do meu ponto de vista particular, para mim, Pra em sua particular, pessoa. não, será evidente porque eu perderei toda a minha liberdade que tenho hoje. Eu sou um homem
quase comum, né? Ainda não é bem comum porque na rua estou conhecido, mas se for presidente da República, primeiro, eu vou mexer no que está aí, vou mudar o estado de coisas, vou fazer com que o Brasil deixe de ser uma colônia das multinacionais, das transnacionais, vou fazer com que as taxas de juros não sejam vergonhosas como são, né? Com que a gente não pague R$500 bilhão por dia de serviço da dívida pública. Entendeu? Então, com essas mudanças, do ponto de vista de estrutura de poder, é claro que eu serei o alvo fácil de quem quer que o Brasil continue colônia. Então, O senhor acha que o Brasil é colônia ainda? Não, eu perdoe de novo, eu vou abaixar. Eu tenho certeza disso. Eu trouxe o livro, se o senhor permitir, eu apresento depois. Globalização Eu tenho cuidado com esse verbo para não me... para em qualquer programa onde esteja, eu poder ter consciência plena do que estou dizendo. Então eu evito aquilo que é opinião própria, entende? Quando eu digo que é uma colônia, não é do ponto de vista jurídico, que está escrito lá que nós somos independentes. Mas veja, senhora, quem é o presidente do Banco Central? Foi colocado por Sua Excelência o presidente, então logo ele assumiu e era o homem que era presidente do Banco de Boston. Mas o senhor não acha que hoje em dia quem manda mesmo são os presidentes de Banco Central no mundo inteiro? Não acha que é assim que funciona? De novo, é assim, mas por ser assim nós não vamos tentar mudar? Se nós tivéssemos, nós humanos, tivéssemos sempre nos curvado ao poder imperial, o Império Romano estaria aí ainda. Não é verdade? Então, as coisas vão mudando. E ao longo da história, sempre pessoas que se levantam, mostrando perspectivas novas. O que existe é o centro que comanda e a periferia, os países... Quem são seus ídolos políticos? Putz. Deixa ele terminar. Cala a boca. Agora voltou de férias, cala a boca. Tem sempre gente que se levanta. Cala a boca. Se ela tem direito Ô, Popovic, calma aí. Ela tem que terminar o raciocínio. Imagina o que Sabrina, fala nas férias. Sabrina, Ela tem direito de perguntar, mas você responder a jovem, né? Isso. Franklin Roosevelt foi um excelente presidente dos Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, que libertou os Estados Unidos daquele problema gigantesco da Grande Depressão, né? Ele fez um chamado à população e conseguiu que toda a população participasse. É a frase velha do espiritualista Pietro Gianni, um grande chamado, até a pedra responde. Então, outro exemplo é Lincoln. Quando os Estados Unidos iam se fragmentando, ele conseguiu. Então há exemplos. E aqui no Brasil? Getúlio Vargas, o último exemplo. Ai, que medo! O último exemplo. Mas Getúlio era meio... Não, eu estou falando não dos métodos que possam ter sido usados. Eu estou falando dos resultados objetivos que foram atingidos. Ele levantou o amor dos brasileiros. É radical. Senhora, há certas coisas em que a gente tem que... Senhorita, desculpa. A gente tem que agir da raiz. Ir à raiz é ser radical. Se nós permitirmos que tudo continue assim, veja, senhorita, daqui a algum tempo nós estaremos numa situação pior do que o Haiti. Essa é a grande questão. Né? Essa é a grande... Mas você tem um exemplo... Por exemplo, Getúlio Vargas foi um ditador. Eu não estava viva nessa época. Jesus amado, Mas meu. eu estudei história, Getúlio Vargas era ditador. Não era ditador. Vargas é Vargas. Deixa eu perguntar. O doutor Enéas tá ficando até triste. Não, sabe? não, Cala a boca. Não é assim. Doutor Enéas. Os senhores têm o direito de expressão como eu tenho. Por isso que eu Não, mas e é porque qualquer comentário é válido. Claro. O que o senhor acha do PT? Do PT no governo? É do Lula? desagradável tecer comentários sem que eles tenham o direito aqui de se defender. Eu faço os comentários lá no Congresso. Mas o senhor quer saber, por exemplo, a última atitude de Sua Excelência, o presidente, a última. Sua Excelência ufanou-se num discurso que fez, quando de maneira brusca, abrupta, a imagem dele entrou na tela. A câmera saiu do ar, veja, a TV Câmara entrou a imagem dele. A intervenção de um poder do outro. Que a TV Câmara estava irradiando pronunciamentos dos colegas e, de maneira súbita, brusca, abrupta, ele entrou. E todos paramos para ouvi-lo, assistir ao pronunciamento de Sua Excelência, a autoridade maior da nação. E ele começa dizendo, veja bem, que estava tudo bem, que ele tinha pago a dívida com o FMI. Quem ouve, qualquer pessoa normal, comum, que não está estudando, nem todo mundo é obrigado a estudar o assunto, diz assim, puxa, que alívio. Mas o que ele não disse, e por isso que eu disse lá no dia seguinte, depois de ter estudado o assunto, quer dizer, é uma frase especiosa, enganosa, falsa. Porque a dívida com o FMI era a menor de todas, os juros eram os menores de todos. Ele pagou 15,5 bilhões de dólares. Mas isso representa, e é bom que a população saiba, 3% da dívida total. Então é muito feio dizer para todo mundo, é só isso, absolutamente só isso, 3%. Porque a dívida com o FMI é uma pequena parcela da dívida externa. Dívida externa nós temos com o FMI, que é um tentáculo, é um braço. Peraí, temos com o Banco Mundial, temos com o Banco Interamericano, temos com mercados, né, privados, a maior parte de New York. Isso é externa, que é pequena.
em torno de 100 Acho que é bilhões. melhor desencanar e não pagar Calma, mais. senhorita. Que isso, olha. Cala a boca! Uma loucura. Não, essa é pequena. A maior é a dívida interna, que é o quádruplo Não, a disso. dívida interna é É melhor. maior, peraí. Se somarmos tudo... Ah, nem sabe. Brincar um pouquinho com a moça que tá... Se somarmos tudo, dá 1 trilhão e 200. Próximo disso. Caraca. Exato. A senhorita tem ideia de quanto tempo levaria para contar 1 trilhão? Isso é dívida pública, mano. É, 1 Eu trilhão é nem sei grande, já contar na até ferrovia. Não, tempo! Eu pergunto sempre quando dou aula, sempre há 20, 30 anos pros colegas, médicos, engenheiros, eu sempre perguntei. É um número grande, nenhum de nós tem ideia do que é isso. A gente quando pergunta assim, o chefe diz assim, eu levo 10 anos. Mas é absurdo, leva em uns meses. Nenhum de nós tem, é só fazendo conta. Os senhores têm ideia de quanto tempo se leva para contar 1 trilhão de um em um? O Senna tem, faz o 1 cálculo. trilhão? Quanto Sei. que É quase perto do que o tio Patinhas tem. Vamos lá! Arrisquem! Vai dormir, Senna. Eu quero que os senhores arrisquem, vale a pena. Já que o programa dos senhores tem um tom humorístico, não tem? Se o programa dos senhores tem um tom agradável, né? Sempre, né? De comunicação agradável, humorística, não faz mal nenhum brincar um pouco. Coisa séria. Quanto demora 1 trilhão? Se não fizesse outra coisa, se eu e o senhor parássemos agora Pra contar 1 trilhão. e não fôssemos a lugar nenhum, não almoçássemos, não nada, não dormíssemos, levaremos algo em torno de 30 mil anos. 30 mil anos. Que é isso? Que é a Você dívida. fez a conta agora? Não. Já não. fiz antes. Ele anda com H. Você imagina o que Com pagou HP. nas férias isso aí, velho. Não, já fiz antes, há muito tempo. Se fiz, 30 mil. 300 séculos. Caraca. Quer dizer, veja então, que quer dizer, é uma isso coisa astronômica. E disso, 3% foram pagos. Isso, Excelência, o presidente diz. Mas isso entra a dívida externa e interna. Exato. Não, mas ele, Qual é a diferença da dívida externa e da dívida? Para quem o Brasil deve? na dívida interna são aquelas pessoas que compram os títulos. A negociação aqui dentro do país. Mas, na verdade, também há muitos representantes, né, do poder lá de fora, do grande poder. Mas o que é interessante, quando o senhor perguntou do PT, e eu repito, o que eu estou dizendo pode ser documentado em sítios eletrônicos específicos, os sites, né? Banco Central, IBGE, etc. Sítios eletrônicos aos quais todo mundo tem acesso. Então, Sua Excelência o Presidente diz assim, a situação está bem melhor. Mas é só sairmos à rua. O nível de desemprego é tremendo no país. Né? Dizer que está melhor é um assinte. É forçar. Como é que o senhor diz de maneira bem simples? Forçar a barra, né? É demais. É pensar que todo mundo é imbecil. Né? Então, o pronunciamento de Sua Excelência o Presidente, ele chega a ser caricato. Entendeu? É algo que faz rir. Não, seria cômico se não fosse trágico. A gente vai a qualquer hospital, é só ter dados. Eu os trouxe, se os senhores quiserem. E a gente vê a situação de miséria em que está o serviço de saúde. Isso é a imagem. É a imagem que eu posso lhe dar. Mas sobre isso é por quê? Isso é por quê? Por quê? Porque tudo que o Brasil arrecada vai ele para o vai pagar A dívida. Não, a dívida não, o serviço vai pagar da os dívida. juros. Isso, Então, por quê? meio Mas bilhão dia. Então, mas o Brasil Meio faz milhão. isso, o Brasil precisa fazer isso para não ter mais inflação. Não, Ou de novo. Esta frase do senhor reflete aquilo que se repete nos meios de comunicação. A cada instante se diz que, para determos a inflação, temos que manter os juros altos. Isso controla a demanda. Então, não há grandes consumos, não há inflação. Isso também é falso. Porque a inflação, no nosso caso, no nosso país, não é inflação de consumo. É só olhar para a população passando fome. É inflação de custos. Se estivéssemos vivendo na Bélgica, na Holanda, na Dinamarca, onde há consumo. Mas aqui no Brasil, onde, veja o senhor, em 4 pessoas, 3 ganham menos que 2 salários mínimos. Isso é dado do IBGE, é fácil testificar. Se cada 4 pessoas, 3 ganham menos que 2, R$600, como é que a gente vai dizer que é a inflação de consumo? A inflação é de custos. E o que é que faz os custos de qualquer produto aumentarem? Os custos aumentarem. Juros e tributos. Veja como o ciclo é vicioso. Aumentam-se os tributos, a nossa carga é de 38% do PIB, do Produto Interno Bruto, 38%, é uma das maiores do mundo. Então, nós retiramos impostos para pagar os juros. É uma drenagem
horrorosa, Uma cruel, bola de neve. perversa, entendeu? Lançando a população numa situação de desespero, de falta de esperança e a cada instante se desviando a atenção para questões menores. Então, Pois mas não, o interesse de não baixar juro quem é? De banqueiro. não só banqueiros, instituições financeiras. Vamos usar Quem não quer que os juros caiam? o sistema financeiro internacional, peraí, que elege presidentes... Não, só um instantinho. Já que o senhor deu a chance... Desculpa, eu me calo. Imagina, tá louco, à vontade. Não, eu sei, mas Desculpa. é que é para as pessoas poderem Claro, entender. claro. Explica. Desculpa, eu pedi desculpa. Eu falo como o senhor. Eu sou disciplinado. Poxa, mano. Desculpa. Boa, Capitão Caverna. Eu sou disciplinado. Desculpa, é que eu me entusiasmo. Pode. Então, quem não interessa? Para quem não interessa... Que... Isso. Deixa eu dizer pro senhor. O senhor ouviu há pouco tempo o escândalo no Congresso. Sim. Todos ouviram no Brasil. E assistiram a pronunciamentos de muita gente nas televisões. Não é verdade? Isso. O escândalo foi trazido à tona, ele emergiu, quando o nosso colega, o senhor Roberto Jefferson, de público, disse que certos deputados recebiam uma mesada. Lembram disso? Sim, o mensalão. Criou-se o neologismo, o mensalão. Né? E havia um... Como é que a gente chama? Algo que se dá na frente. Como é? Joia. Que era de 1 milhão. Lembram? 1 milhão na mão e 30 mil por mês. Quando o senhor Roberto Jefferson disse isso, instantaneamente se envolveu um processo contra ele para ele ser cassado. Ele reconheceu de público que havia recebido 4 milhões. E por isso foi cassado. Foi cassado. A pergunta que se faz, para a qual não há resposta até hoje, é: se ele foi cassado porque disse, confessou que recebeu 4, e aqueles que lhe deram os 4, o PT, não acontece nada com eles. Exatamente. Entendeu agora? Isso eu disse no Congresso, num pronunciamento há poucos dias. Está aqui também. Se o senhor do intervalo quiser ver, eu trouxe tudo. Quer dizer, por que Se que... caçaram ele. Exatamente. Não tem mais Ele deu nenhum... dinheiro. O único culpado Isso. foi o Roberto. Ele reconheceu. É. Ele disse, eu E o recebi Congresso 4 também reconheceu. Claro, e ele, tanto que ele foi cassado. Que havia um intermediário na questão, muito citado, que era o senhor José Disseu, não há dúvida, tanto que foi cassado também. E a partir daí, nada mais se discute. O PT, que claro, está atrás do governo, o braço político do governo, não é apenado. Eu disse no Congresso isso. Então parece que a culpa é dada do Congresso. E eu disse, não, a culpa está do outro lado. Claro que houve consciências que se venderam, sem dúvida. Mas houve quem as comprasse. E não são culpados? Ou é culpado só o que se vende? Se ele se vendeu, porque alguém o comprou. Foi o poder. Agora, quando o senhor perguntar a quem interessa, aí eu digo o que tenho dito sempre. A frase não é minha, do colega, eu peço licença para usar. A mesada de 30 mil é café pequeno, linguagem bem singela. É pagamento de trombadinha. É verdade. Muito mais. E a gente não pode provar. Não posso provar. Mas muito mais devem ganhar aqueles que permitem que a situação fique como está. Entendeu ou não? Calado. Eu não posso provar. Se o senhor pedir nome, se eu der um nome, eu vou ser processado. Não posso provar. Mas o senhor perguntou a quem interessa? Ao sistema financeiro internacional. Mas o senhor acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Absoluta. Ele, olha pra mim não. O senhor falou que não vai Milagre. citar nome. Não. Porque se eu citar um nome, eu sou processado. Mas o senhor acha? Não acho, eu tenho Ele certeza. tem certeza. Eu não posso citar nome. Eu vou dizer Então, assim: quem é que recebe a grande comissão, que não é 30 mil? Quem recebe? Presidente da República? Não sei. Não posso provar. Então, o Presidente senhor do Banco acha? Central? Não acho nada. Certeza. Eu tenho certeza, senhor. É impossível. Isso entra pelos olhos, senhor. Eu vou participar de debates, a não ser que acabem. O senhor acha? Em 94, houve um debate. Houve 2. No segundo, não houve mais nenhum. Eu fui o terceiro do Brasil, o senhor deve se recordar. Eu lembro. Eu fui o terceiro. 6 milhões de votos, foi isso? Não, senhor, 4,7 milhões. Quase 5. Já sabendo. Não, penúltima. Não, Em 98 eu caí, eu tive 37 segundos, aí eu caí. Mas então essa questão, veja, há interesses gigantescos atrás disso. Interesses espúrios, claro, contrários ao interesse nacional. Interesses dos quais a gente não tem nem ideia. Mas eu garanto que não são de 30 mil. A mesadinha, vamos chamá-la não de mensalão, de 30 mil, era para que suas excelências, alguns colegas, não são todos, alguns colegas, achassem tudo normal que estava sendo feito, entenderam? Essa é a questão precípua. Fechava os olhos e... Isso, vamos votar a reforma da Previdência, vamos votar a reforma tributária, tudo que foi votado.
não posso dizer tudo, nada é 100%, mas a maior parte das coisas é contrária ao interesse nacional, sem dúvida. Sem dúvida. Muito Esse é o diagnóstico. Doutor, eu vou tocar mais uma música, o papo tá muito interessante. Vamos dançar. Quem que tá bravo? Ele tá bravo. Doutor Enéas? Eu não. Ele é enérgico. Ele é enérgico. Não Vera posso. Como é que eu posso ficar zangado se os senhores me tratam bem? Que isso? Tenho certeza. Não, tá explicando Lembro só. da Cláudio Hanna quando eu olho. Vamos tocar uma música. Você manda a sua pergunta, doutor Enéas tá aqui, pode mandar no blog do Pânico, que é pâniconainternet.com.br. É o primeiro Pânico de 2006 e... Calma, Senna, calma que você vai... A degola virar. Ih, já A tô degola sabendo, virar. já tô sabendo. Muito bem. Hoje, doutor Enéas Carneiro aqui no Pânico, deputado federal pelo PRONA, vai ser candidato a presidente. Este ano é um ano de eleição presidencial, então o doutor Enéas está aqui nesse primeiro programa para a gente falar um pouquinho de política e tirar as dúvidas dos ouvintes que podem ligar aqui no 0800 111 109. Eu tenho uma pergunta. O doutor Enéas falou que já é pré-candidato, enfim. Pois não. Qual vai ser a base da sua campanha, doutor Enéas? Vai ser a biomassa? Vai ser que projeto que o senhor vai fazer a base Área da sua campanha? saúde. Veja, a questão central já foi abordada Certo. aqui, professor Emílio. Sem discussão. Ou seja, enquanto formos dependentes, não podemos fazer nada. Perfeito. Enquanto nós, por exemplo, educação e saúde juntas, 50 bilhões. E durante o ano, 180 bilhões mandados para... Não adianta, não há solução. Hospitais caem aos pedaços, escolas apodrecem, não há solução. Primeira coisa é a independência. O senhor pode dizer Brasil Como independente. isso? Brasil, bom, primeiro, um colega dos senhores me perguntou, eu disse, há um termo técnico para isso, chama-se securitização da dívida pública. Conversarmos como adultos. Na banca internacional, sentarmos e dizermos, olha, vamos pagar aos senhores sem juros. Ou, no máximo, com juros internacionais, 3 a 5% ao ano. Chega. Pronto. Como adultos. Eles querem receber, nós queremos pagar, mas não com essa sangria. Pronto. Esse é o ponto primacial. Certo. Tem que ser. Tudo o mais fora disso tem que partir disso. Agora, alguém perguntou sobre um projeto específico. Nós temos um que é o da biomassa. É substituir, num prazo de 10 anos, todos os combustíveis derivados de petróleo que está acabando. O petróleo está acabando. Né? E o barril do petróleo já chegou a 66 dólares. 66. É verdade. Que quando eu estive da outra vez não era em torno de 50 e poucos. Está subindo. Era 56. E chega. Era 56. Quem é que me imita? Quem me imita? É o senhor que me imita. Sério, quer dizer, depois o senhor me imita para eu ver o trecho aí. Sério, eu fiquei impressionado. Imita, igualzinho. Consegue o tom de voz meu? Roberto Jefferson. Tá vendo bem? Aliás, era interessante, já que o senhor citou Roberto Jefferson, certa feita, era quase madrugada, o senhor Roberto, colega nosso, deputado, porque eu tenho todo o respeito, ele disse que... Ele se esqueceu de dizer que o PRONA era uma exceção. E eu tenho um depoimento dele, com sua permissão. Ele diz assim, quero fazer uma ressalva aqui. Isso já era quase madrugada. Eu fui à comissão. Foi a única vez que fui. Aquela comissão de inquérito. De vez em quando, a palavra de Roberto Jefferson, isso é documento da Câmara. Né? A gente faz uma generalização e erra. Quero pedir desculpas aqui ao presidente do PRONA. Quando eu falo que todos receberam caixa 2, eu tenho que deixar o PRONA de fora. O PRONA teve aquela votação enorme, elegeu 6 deputados federais no voto postural de São Paulo, a partir do prestígio do deputado Enéas. Não houve realmente nenhum financiamento espúrio de Caixa 2. Eu quero fazer esse registro aqui, porque além do PSOL, porque o PSOL não existia antes da campanha, lembra? Eles eram do PT, lembra? Então o PSOL não podia ser atacado. Mas aí ele generalizou e eu pedi. Ele disse isso ao vivo. Vossa Excelência é tão virgem quanto o partido da senadora Heloísa. Quer dizer, isso é importante. Como que é esse final? Virgem no sentido de receber Caixa 2. Recebia o mensalão. Na minha idade não poderia ser. No sentido que a senhorita Já pensou outra coisa. Não. Eu sou um homem normal. Já pensou besteira. Sou normal, absolutamente normal. Não fica marcando que ela te agarra. Fica marcando isso aí. Com respeito, eu tenho idade de ser minha neta. O Enéas participou de matéria comigo já. Já é verdade. Com todo respeito. Doutor Enéas, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o senhor virar presidente, o senhor vai topar ainda, o doutor vai topar ainda fazer matérias assim? Sem dúvida. Não vai ficar metido? Não. Senhorita, ser metido de quê? Peraí, um país que tem presidentes da república, então, da estirpe que tem tido. Tá bom, então... Que são inimigos da pátria.
Fecha a virar versão. presidente da Eu não República, vou virar. o doutor Se vai andar de for balão ele- de novo comigo. Irei, com prazer. Peraí, Marcelo Balão, tem que passar por uma revisão antes. Tem que passar. E podem me eliminar no balão. Se o senhor for presidente da República... Olha isso. Tem que ter Vira todo o seu cuidado. Vira o seu programa, virei com todo prazer. Rapaz, então se o beleza. senhor for Para. presidente da República, o Sim. senhor vai cumprir agora aqui o voto de fazer a primeira entrevista com o Pânico. Eu tinha dito aqui, não me lembro pra quê, parece pro senhor Daniel, eu tinha dito, eu costumo ter palavra. Eu tinha dito a ele o seguinte, em tendo havido a decisão, como eu a tive, eu disse, se os senhores me quiserem, claro, se quiserem, os senhores serão o primeiro programa em rede nacional. E está sendo. O senhor troca o óculos, que você tava com outro, aí na edição fica feio. Esqueci de tocar, desculpa. É que tem edição pra acordar e aí uma hora fica... Eu gosto mais desse óculos, é mais, seja por é isso. mais moderno. Parece Doutor, para-brisa de mas- caminhão. Não Esses seja por óculos- isso. Esses óculos, senhor, são Para-brisa de especiais. ônibus. Doutor Enéas, São especiais. São da 29 época- polegadas. São da época em que eu apareci pela primeira vez. É da marca Telefunken, doutor né? Enéas, eu vou te dar uma 29 dica. polegadas. Eu vou te dar uma dica. Telefone que é uma marca antiga, não existe. Não. O senhor está dizendo, veja bem, eu já ouvi certa feita que eu era conservado em forrobol. Mas eu. E de uma pessoa muito íntima. Mas eu. A cor da Ah, não, uma barba. pessoa muito Claro, íntima. mas a cor da barba é porque eu pinto, eu já disse. O senhor pinta como eu pinto? O senhor não pinta. Olha que eu O senhor é pinto. jovem. Não pinto. A minha é pintada, então dá a impressão de ser preta. Não é. Ela é já... Mas quem foi que deu uma pintada na barba do senhor? São pessoas que estão próximas de mim, do sexo feminino, digo o senhor. Agora, doutor Enéas, o senhor é um cardiologista muito famoso. Muito obrigado. É O verdade. doutor Enéas é assim, é uma... Médico. Intimidade. Médico. Por favor, se os senhores exageram, eu me sinto mal. Não posso ficar vermelho por causa da minha pele. Eu vou ficar roxo. Não. Qual é a sua Professor especialidade dentro da universitário. cardiologia? Parece que é o Deixa eu lhe eletrocardiograma. dizer, eu me formei há 40 anos atrás, né? E fiz anestesia, nos velhos tempos, nenhum dos senhores existia, no Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro. Fiz clínica médica e, a partir da década de 70, cardiologia. E depois fiz um pouco de congênita exterior, voltei e comecei a ensinar eletrocardiologia. Já tinha começado antes. O Firmei senhor morou esse- fora do Brasil? Morei quase 6 meses na Inglaterra. Mas não é nada assim de significativo, não. Porque eu voltei logo e o que eu quero dizer é que passei a ensinar eletrocardiografia. Entendeu? E aí isso tem sido o meu pão. Entende? O Rio e senhor, São Paulo. o senhor trabalha... Continuo, Rio de Janeiro, não tem por que fazer propaganda, isso é a coisa sabida no Brasil. Quase 30 mil colegas médicos e estudantes já passaram nesse meu curso por mim. No Rio de Janeiro, da Faculdade de Souza Marques, e aqui em São Paulo, atualmente no Hotel São Rafael. Era no Hotel Danúbio, mas fechou. O hotel fechou. E o senhor consegue também exercer o cargo Não de... dá mais. Agora, como ação médica, só para amigos, não dá mais. Brasília, Mas terça, sabe- quarta e quinta. Peraí, terça, quarta Toma. e quinta. Segunda-feira dando aula no Rio. E sexta, São Paulo, eu morro. Não sou jovem. Mas você como sabe os outros. clinicar ainda, se precisar. Se houver necessidade. Então, eu tô emergência, com um machucado na minha perna aqui. Mas não é dermatologista, é sarna. Não é. Ele eu não é só preciso saber dermatologista. uma pomada que eu posso usar Caí, pra não ficar cicatriz. Eu estaria entrando na Entendeu? seara dos colegas dermatologistas. É, Porque eu tô com uma machucada aqui. Ela pegou Deixa eu uma ver, sarna Sabrina. ali, ó. Deixa eu ver. Ela Eu Sabrina. machu- Não, por favor, pode. o Doutor coral- Enéas, doutor Ela- Enéas. Eu fui Não, mas eu mergulhar, já, eu fui mergulhar e já o fui ao coral balão machucou. junto com a senhorita. Passa a Sabrina. mão, doutor Enéas, pra examinar. ela fica fica se nada, roçando com qualquer um, pegou Não, sarna, eu ó. fui mergulhar e o coral machucou minha perna. Coral, Coral. Coral da USP. Levanta a saia pro doutor Enéas, vê o coral. Foi a cobra, Não é coral. nada, isso aí não é nada, Sabrina. Nada. Isso aí depois eu vou dar uma pomada pra você. Pomada boa. Mas ela Amanda. tinha perguntado Amanda. sobre o projeto, o senhor parece. Então, o projeto, logo depois de ter sido obtida a independência econômica, né? Quer dizer, não pagar, financeira primeiro. Mas os banqueiros não vão deixar, doutor E vão Enéas. fazer o quê? Matar-me? Ah, não sei. Se eles me eliminarem, ficará o exemplo. É, É o Hitler. é legal. Que Hitler? Peraí. Eu não Aí, ó. sou nazista, Perestati. Sou contrário à pena de morte. Por que essa comparação? Não há nada a ver, maneira nenhuma. Tá O vendo, que nós carioca? queremos é apenas, eu digo, nós queremos ter o direito de traçar nossos destinos, né? Entendeu? E do jeito em que estamos, não. Peraí, a Argentina fez um pouquinho disso. A Argentina deu uma... Pouquinho, mas Então, fez. mas... Deu uma travada. E depois de um ano já Eles voltou, já boicotam. tá... Senhora? É, tipo, eles não boicotam? Veja, preste atenção, tudo Ajuda. depende de nós. Quem decide a taxa de juros, pelo menos do ponto de vista jurídico, é o Conselho de Política Monetária. Banco Central é a caterva.
Estão do lado, né? Então, e quem é que os nomeia? É o presidente da República. Na medida exata em que o presidente da República estiver comprometido realmente com a nação, eu acredito que a decisão vem não é lá de fora. A decisão vem lá de fora porque nós deixamos, nós que eu digo os dirigentes. O que há, isso é que tem que ser dito, é uma subserviência. Essa é que é a questão. Mas olha só, mas se no caso fizesse calote e tal, não tem muito calote. interesse. Um calotinho. Não, dividir em 30 anos. Tudo bem, mas olha só... Peraí, com juros internacionais. Peraí, se os nossos juros são os maiores do mundo, é natural que se queira trazer dinheiro pra cá, para esse dinheiro render muito e sair logo depois. Eu concordo. A questão principal é essa. Por que se devem manter, quer dizer, devem ser mantidos os juros nesse patamar? Quem é que ganha com isso? Não há resposta para essa pergunta. Mas vem cá, mas se, no caso, Sim. eles não toparem esse acordo de 30 Não há anos... acordo! Mas se não quiserem, aí Sim. o Brasil sofre com barreiras internacionais, ninguém vai comprar mais nada. Vamos de novo. Falou Jamil Betten. Vamos voltar. Vamos voltar, peraí. Mas eu me disponho a essa discussão. Vamos voltar. Eles precisam muito mais de nós do que nós deles. Por exemplo, não levanta voo em nenhum lugar do mundo avião supersônico sem nióbio. Eu fui o primeiro candidato a presidente da República que falou nisso. Nós temos a maior riqueza do mundo. Natural. Não, tô falando em outras coisas, senhorita, é verdade. Ela tem razão em muitas coisas. Mas em nióbio, por exemplo, que é um minério raro... Como chama? N de novembro, nióbio. Nióbio. É bom os senhores aprenderem para, quando chegarem outros candidatos, os senhores arguírem. Nós temos 97% da produção de nióbio. Veja como é triste, é avassalador. Gente. E o nióbio é vendido a preço de banana. Se cobrássemos, ou pelo menos recebêssemos do nióbio aquilo que ele vale, nós poderíamos até ter uma moeda lastreada em nióbio, tá entendendo? Poderíamos nos desvencilhar desse atrelamento ao dólar. Então aí está uma questão que não se discute. Diz-se, eu não posso provar, mas está numa reportagem, não acho, está na reportagem da Tribuna da Imprensa, que Sua Excelência, o presidente, está na reportagem da Tribuna da Imprensa, que fez com um general de brigada, a DESG, que é a informação da escola, dos diplomatas, Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, que Sua Excelência, o presidente, hospedou-se na casa de um dos dirigentes da companhia que faz a prospecção lá do nióbio, em Araxá, em Minas, antes da eleição. Tá entendendo? Então há muitas questões que não são esclarecidas. O nióbio dá independência para nós, o quartzo dá também. Nós vendemos a menos de $0,5 o quilo e compramos o chip de computador a $3.000. Isso é assalto, entendeu? O país. Isso e não aparece. A questão é muito séria. Senhor doutor, pra gente não ficar numa pergunta só. O que o senhor está dizendo, segundo a minha concepção, a sua percepção, é o seguinte: o Brasil é muito mole. Isso! É muito mole. Sede. Tem que ser mais. Sede! Como os europeus, eles garantem lá a plantação deles. Isso! O Brasil é muito mole com Isso! Não, mas é mole por alguma razão. Muito bonzinho. Não, ninguém é tão bonzinho assim. Talvez a senhora esteja certa. Ninguém sabe a razão exata porque as coisas são assim. O que é fundamental é que não há nenhuma razão para ser assim. De interesse nacional, entendeu? Essa é a questão fundamental. Não há nenhuma razão que justifique que a riqueza nacional vá embora e que o povo viva na miséria, não haja dinheiro. Ninguém discute. Parece que isso é cabala. Parece que é código secreto, tá entendendo? Essas questões, quando a gente apresenta, elas parece que não ecoam dentro do Congresso Nacional. Eu disse que não voltaria para lá. Não é por causa dos meus colegas, nunca falei dos meus, não é nada disso. Claro que houve aqueles que se venderam, evidente. Mas não é isso. Mas por que essas questões não são levantadas? Por quê? Ninguém me responde, entendeu agora? Posso? Claro, senhora. Obrigada. Senhora do Capão. Pode falar. Então, o que o senhor votou nesse negócio das férias? Tá todo mundo falando 90 dias, 30 dias, 20 dias. Perfeito. Há um pronunciamento meu muito longo, não vou lê-lo aqui. Ele levou 7, o presidente, Sua Excelência, o presidente, me deixou falar. Eu falo muito pouco, porque lá, aqui os senhores estão deixando. Lá ele não tem Se darem a palavra, eu paro. Claro, para, cara. É lógico. Veja bem, lá eu tinha direito a falar a qualquer momento como líder. Mas aí dos deputados que eu levei, 4 saíram. Foram para a base do governo. Não perguntem o que aconteceu. Isso é problema deles. O que aconteceu? Não tenho como responder. O senhor acha? Não acho. Eu vou responder o quê? Eu não estava lá, não vi o que aconteceu, mas saíram. Levados por mim. Saíram, estão do lado do governo. 3 do PP e 1 do PL. Base governista.
Aí eu perdi a liderança, que é o direito a falar a qualquer instante. Os senhores sabem o direito que eu tenho? Eu tenho direito a falar 5 minutos. Exatamente. Por semana. Eu sei disso. Entendeu? Semana. Aí dizem assim, o senhor fala pouco, mas eu não vou forçar, eu tenho que ser disciplinado. 5 minutos por semana. É o tempo a que eu tenho direito, entendeu? E isso tendo ganho o direito. Eu tinha o direito de falar a qualquer instante, e eu perdi. Então, o poder é tremendo. O poder maior, ele é tremendo. Ele coopta, o senhor entendeu? Eu levei 6, levaram 4, eu perdi o direito. Eu só tenho o direito a falar 5 minutos por semana. É uma coisa muito séria. Pode. É muito séria. Mas só porque a senhora perguntou... Isso é onde? Em Brasília? Brasília. Contando que a semana... a semana lá tem 3 dias, então dá quantos minutos por dia? Não, eu guardo normalmente... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu guardo... Ele tá respondendo, Chega. Eu guardo pra quando há uma questão assim muito importante, eu guardo os 5. Pois não, senhorita? Viu só? Ele não quer responder. Querendo. Então, doutor Enéas, deixa eu te Você não deixa. Querendo. como que é essa história? Ó, Cobradora. eu acho que o mundo... Ontem eu vi uma matéria, tá no Fantástico, tudo falando, porque o mundo pode vir a acabar. Os cientistas estão falando. Começou. Em função, tipo, Do cometa. várias Isso, coisas. A pinta. Desceu o ET Do aqui. aquecimento global. A pinta. Entendeu? Aquecimento global. Então, você falou que o Brasil tem uma reserva natural, que o Brasil tem vários Várias reservas de minérios. Deixa ela falar. Ela tem vocabulário, gente. Eu acho o reserva de seguinte, Pinóquio. Falando a nossa língua. E pra que você quer fazer essa substituição do petróleo pela biomassa aí, que eu não entendi nada disso. Explico a senhorita aí. Pra que eu E se você acha que o mundo vai acabar mesmo? Não tô falando nisso. Essa história de um meteoro cair, probabilisticamente... Falei disso, gente. É algo muito... Do ponto de vista probabilístico, é muito pequeno. É 2012 que vai acontecer isso. Veja bem, o último que caiu, se é que caiu desse gênero grande, que causou inverno nuclear, foi na era mesozoica, teria destruído os dinossauros todos. Mas isso é uma hipótese de trabalho. Né? Que pequenos corpos, de vez em quando, atravessam o espaço sideral e caem, né? Mas pequenos. Bom, não estou dizendo que é impossível. Mas antes de 2012 você vai fazer o quê? Não, peraí. Agora a questão de o petróleo. A pergunta dela. O nosso projeto, claro que perdeu numa comissão, ganhou numa e perdeu noutra, vai para o plenário ser discutido, é que, mercê da substituição de todos esses combustíveis, do oriundos do petróleo, nós teremos uma atmosfera limpa. Responde a sua pergunta. Né? Primeiro que a biomassa, ela está aí, eu explico. Veja, senhorita, nós podemos mover automóveis, né? Enfim, podemos utilizar energia a partir da luz do sol, que é armazenada em folhas de árvores. Da seguinte maneira, há uma reação química, fotossíntese. Isso. Tá certo. Tá certo, fotossíntese, é verdade. Obrigada, gente. Tá certo, mas é fotossíntese. Mas deu uma chutada. Não. Ai, gente, quem não sabe o que é fotossíntese? Fecha sua pastinha aí, doutor. Tá certo. Ela está dizendo tá absolutamente certo. Veja, senhorita. 6 moléculas de gás carbônico, CO2, com 6 moléculas de água, formam C6H12O6, que é a base de glicose ou qualquer isômero. Claro. Né? E isso aí liberta oxigênio. A fotossíntese é o processo através do qual a energia da luz solar é captada das folhas. Daí, a gente produz glicídios e lipídios. Nós podemos, isso já se faz aqui no nosso país. O projeto do álcool, que foi... final da década de 70, década de 80, ele estava substituindo praticamente toda a gasolina. Mas aí, né, o grande poder mundial interferiu, né, e o que foi que aconteceu? Foi torpedeado o programa e nós passamos a voltar a usar os combustíveis fósseis. Mas é possível substituí-los, principalmente agora que o petróleo está em preços exorbitantes e vai acabar. Não tem dúvida que vai acabar, é finito, né, combustível fóssil. Então, qual é a nossa ideia? Claro que não é. O nosso aí é eufemismo, não é só nosso, é pro lado de poder. Eu e os colegas juntos, doutor Elimar, o professor Adriano Benayon, autor desse livro, né? Muita gente junta que está trabalhando nisso. A nossa ideia é que nós damos um passo à frente. Se nós usamos a biomassa, aí nós somos a maior potência do mundo no que concerne a recepção de luz solar. A gente recebe luz solar aqui o ano inteiro. Né? É um país continente. Né? Com certeza. Veja bem, as nossas dimensões, né, territoriais, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 850 milhões de hectares, permitem que nós tenhamos biomassa numa riqueza que nenhum país tem. Nenhum tem. Nenhum. Só nós. Só nós.
Cana-de-açúcar e as sementes as plantas que dão sementes oleaginosas. E substituiremos o óleo diesel, por exemplo, e a gasolina por óleos vegetais, babaçu, mamona. O Maranhão girassol. babaçou a bunda, tem muito, né? Tem muito babaçu. Muito óleo vegetal. E com Abundante isso mesmo. nós nos tornamos independentes e o petróleo passa a ser exportado, o nosso que nós temos, entende? E limpa a atmosfera. Porque 1.000 toneladas de cana-de-açúcar tiram do ar 170 de CO2. Tá entendendo? Agora tem que cair o negócio do Lula lá, do biodiesel lá. É uma tentativa, de novo, pequena. É uma visão canhestra da realidade. É sempre coisa pequena, marginal. Eles não vão ao cerne da questão. Então, por que foi que o colega, relator do projeto, disse que não precisava? É sempre assim, não precisa fazer isso. Como se nós estivéssemos bem, esse é o problema. Entendeu bem? Não se aceitam medidas radicais. Preguiça. Não é preguiça. São interesses maiores em jogo, não. Interesse, eu não sei se é o dinheiro. Interesses maiores. Entendeu, a senhora? Entendi. Doutor, eu tava na Colômbia, aí eu tava lendo o jornal de lá e tava falando assim que o Lula vai importar café. Pra que vai importar café se aqui produz tanto café? Entendeu? Se o Brasil é um dos maiores produtores de café... Você foi fazer o que na Colômbia? Ela tá completamente tomada pelos tóxicos. Vocês não estão vendo, meu? Não foi pra Cuba? Vocês não estão vendo, meu? Dias na Colômbia. Você foi pra Colômbia? Escala. Você vai pra Cuba via Colômbia agora. Acho que o Pablo Escobar Mas existe ainda. deve ter mascado folha de coca, né? Eu vou fazer o seguinte, peraí, eu vou tocar mais uma música, o papo tá bom. Tem um monte de pergunta aqui pro doutor Enéas, daqui a pouco eu vou fazer as perguntas aqui, tem de Brasília. Até que horas nós vamos? Nós vamos Até meia-noite. até 1h30. Até 1h30. Até 1h30 dá? Depois tem sequência massa. Então beleza. Então, Boa, Edmar. daqui a pouquinho a gente volta, doutor Enéas, manda sua pergunta aqui no... Estamos de volta aqui ao Pânico para todo o Brasil. Depois eu quero ler aqui, o Carioca foi assaltado, foi arrombado. Arrombado, tem Carioca. informação, daqui a pouquinho mas não nós foi a primeira vez. Daqui a pouco nós vamos falar, mas o papo aqui hoje Hoje era toda com noite. o doutor Enéas, aqui que vai conversar com a gente, que está falando com a gente. Deputado federal pelo PRONA, candidato à presidência Ainda e não, respondendo pré-candidato. Não, E nós teremos as perguntas dos ouvintes agora, mas antes da Amanda. A do recesso eu parei. Desculpa. Não, mas Isso. esquece essa. Não, Não, deixa ele responder. Mas ele demora muito. Quanto demora ganha? pra Não falar. demora, Doutor eu posso Enéas. me programar, Deixa ele responder, Doutor Enéas, tadinho. uma pergunta. É só marcar o tempo, eu obedeço. Quanto ganha um deputado? 12 mil reais brutos, em média líquidos 9 mil. 9 mil reais. Sobre o recesso que ela perguntou. O recesso dos deputados era no final do ano, 2 meses, um pouco mais, e mais um mês no meio do ano. E houve uma discussão muito grande e esse recesso diminuiu. E eu quero dizer o que disse lá aqui. Eu não posso ir às bases, porque eu fui votado em todas as 600 e tantas cidades. Não tem como ir a todas. Mas os colegas normalmente têm redutos. Vão a 3, 4 cidades. E eles usam o recesso para isso. Recesso não é sinônimo de férias. Então eu votei, como todos votaram, para diminuir, mas não é essa a questão de novo. Quando se fala que a população está com raiva, a população está com raiva não é disso, minha opinião. Opinião, não posso provar. O que a gente vê? A gente vê nas ruas as pessoas reclamarem, é de lá da Câmara não sair uma melhora nas condições sociais. Pronto, eu levei 1 minuto, Churita. Muito bem. Tem outro. A mulher samambaia Tem está calada. Por Agora favor, vai. deixa a samambaia. Saca. Não, eu queria saber se a Globo tem influência na política. Se ela pode eleger ou ela pode derrubar um político. O nome da senhora? Daniela. Saca. A senhora Daniela. Senhorita, né? Senhorita. Senhorita, veja bem. Não, a Globo tem esse poder porque é o maior de todos os meios de comunicação em televisão, né? 80 ou pouco mais, 85% talvez, não sei exatamente, mais de 80% dos lares assistem aos programas da Globo. Então o poder é natural. Se a senhora liga a televisão, né, e vê Globo, é natural. Mas não é só Globo. Os senhores aqui, ao me permitirem falar, estão colaborando. Os senhores estão dando informação que pode ser discutida depois. Então a Globo é apenas porque ela... propaganda maçante de algum político. Não, mas... Não foi isso que eu respondi. O que eu disse foi... Eu entendi, mas eles podem passar mais manipular. manipular.
Eu teria que ter elementos para responder. Não sei responder. Eu sei que os meios de comunicação, na medida exata em que eles veiculam notícias de políticos, claro, eles estão ajudando. Mas o importante é quem ouve ter o discernimento. E para ter o Isso discernimento, é mais importante. E para ter o discernimento precisa ter a informação Educação precisa. e educação. Educação fundamental. Não é, doutor Enéas? Fundamental. Porque por mais que você tente manipular, por isso que eu gosto dos ouvintes do Pânico, nós tentamos manipulá-los. Mas não conseguimos, porque é altamente... a nata da audiência está no Pânico. Eu vou dizer para os senhores, ao vivo, o que eu vi. Eu dou aula para médicos, estudantes de medicina. E aluna e aluno. Alunos meus, médicos, já disseram que assistem ao programa dos senhores. Então não é só aquela pessoa que não tem nível de informação. Essa informação eu tenho porque eu a recebi. Com certeza. Exatamente. Nós escolhemos a nossa audiência. Eu não sei se os senhores escolhem. Por exemplo. Eu sei que existe a audiência. Eu não sei se ela existe, com certeza. Pergunta. Respondi a senhora? Pergunta. Doutor Enéas. Se quiserem, um minutinho só. Se o senhor permitir perguntas rápidas, eu darei respostas rápidas, de segundos. Doutor Enéas, por que o doutor ainda não se candidata... Jesus! Nossa! É a Colômbia, Bolívia, vai. Tira a folha. Animal. A governador. Boa pergunta. Pra treinar bastante pra depois ser presidente. Boa pergunta. Pergunta pra resposta também bem rápida. Governador de São Paulo. Não. Sua Excelência, o governador, que eu conheço, o doutor Alckmin, e que é um homem extremamente sério e tudo, ele não tem poder, nem ele, nem nenhum governador. Os estados já têm dívidas enormes nos precatórios. O governo estadual não tem poder para mexer nas questões centrais. Já falamos aqui. Questões centrais. Entendi. Os juros da dívida pública gigantescos, a independência econômica do país, a tributação, eles não têm poder para isso. Eles, inclusive, isso é que é o ponto mais importante. Eles são também vítimas disso. Mas porque eles não têm poder. Foi candidato a prefeito. Fui, mas veja bem, eu não estou dizendo que não poderia sê-lo. Eu estou dizendo que não tem esse poder. Não dá para mexer no veja, senhorita, eu também... Mas você ganha popularidade, se você fizer um governo... popularidade eu a tenho. O problema meu é tempo no horário eleitoral gratuito, aí sim. E já disse, naquele horário é que a senhorita tem... Ô, doutor Enéas, o doutor Enéas é uma figura muito carismática. É verdade. O senhor acha que se eu tivesse o mesmo tempo que o Lula, que o outro candidato, o senhor ganharia a eleição, o senhor seria presidente da República? Veja o senhor, Sebilo, eu disse 89. Uso um documento e repito. Se eu tiver... Um minuto. Não um minuto, eu tinha dito 3 minutos. Em cadeia nacional de rádio e televisão no horário gratuito, já provei isso. Eu cheguei ao 3º lugar no Brasil. Eu, perdoe, mas igualdade de condições, de tempo, não quero saber dinheiro. Não precisa de outdoor, papel, só tempo e televisão. Para falar para a nação toda, eu tenho certeza que ganho a eleição. Não sei se fico vivo depois, isso eu não posso afirmar. Isso eu não sou. Mas você acha? Eu tenho certeza. Sabe por quê? É uma bela confusão. Vai ser uma confusão, já vai ser agora, com 1 minuto e pouco se eu tiver. Vai ser uma confusão. Agora você tem 1 minuto e meio. Não sei, depende do número, expliquei no início do programa. Sim, mas... Admitamos 1 minuto e meio, é um pouco mais do que eu tive em 94. E a situação hoje, na qual o país está vivendo, é pior do que naquela época. Hoje, eu mostrei para o senhor no intervalo, pesquisa feita por órgão sério mostra que a classe política detém a menor confiança da população, 8%. Os médicos é que têm a confiança maior. Então, hoje, quero eu crer, uma pessoa que se pôs sempre contrária ao modelo e dizendo a verdade, o senhor sabe que eu a digo, eu tenho tudo, não tenho por que negar, né? Aquilo que me pergunta é respondido sempre com franqueza, eu creio que a chance de soberania, em preparo, perdoe-me de novo, não quero discutir. Sua Excelência, o presidente não tem condição de uma discussão. Doutor Enéas, Eu tenho uma pergunta. mudando aqui de pato para ganso, o senhor tem um curso para os candidatos do PRONA para falar igual o senhor, assim? Não. Tem um curso de oratória? Não. Porque tem que ter uma boa dicção, falar rápido. Que a ex-namorada dele falava igual. Peraí. A ex-namorada. Foi só um Todo mundo cutuco. acha, né, doutor? O fato de os outros acharem não quer dizer que seja verdade. Se eu Não acho. chegaram a namorar, gente. Não, 1 minuto. Quando eu conheci a senhora, a minha colega, a doutora Vani, era casada, 1 minutinho. Eu sempre me dei bem com o filho dela, com a filha, conheci o marido dela, tem uma gravação dele no meu celular uma vez. Eu tenho muito respeito pela família e eu peço desculpas aos senhores. Eu entendo O isso. senhor é igualzinho a ela, até a barba. Igual? Ela tá no PSDB agora, né? Ela foi pro PSDB. Por que ela saiu, doutor? Olha, questões de interesse próprio dela. Por que ela pôs silicone?
Não. Ela tá bonitona. Essa pergunta é ela. Ela faz bronzeamento artificial, né? Bronzeamento artificial. Parece uma cenoura, né? Ela tá bonitona. Agora. Ela é uma senhora ainda jovem, tem 50 anos e veja bem. Muito bonita. Mas eu não tenho razão nenhuma para discutir isso. Essa é a vida dela. Porque ela saiu, foi Você decisão. tá com quantos anos, doutor Eu, Enéas? 67 anos. Nossa, é bem conservado mesmo. Ô, Enéa, É. embaixo é assim também, assim, a barba. Doutor, desculpa. A gente saber. tenta. Mas o programa dos O senhores é Bob. de humor. Não é nada demais nisso. É a mesma coisa, só que embaixo você não pinta, né? Não, mas não é. Você sabe o que acontece? Já tem o piercing. Você não faz uns dread na barba. Eles não aguentam. Dread. O Bob, viada. Dread A vez da escova. Ô, doutor, cabelo jamaicano. eles não aguentam a... Mas é natural, velho. O programa dos senhores é de humor. E os senhores têm sucesso. É lógico, eu não vejo Muito por bem. que criticá-lo. Então vamos E agora... guarda a trança na meia. Ouvinte que ele tem que ir embora. Pergunta de ouvintes, que ó, tem um Ouvintes. monte de perguntas aqui. Vamos O ver. Alan, de Minas Gerais, Juiz de Fora. Ele fala, Ah. doutor Enéas, o senhor é uma pessoa muito polêmica e também muito sábia, dizer. Gostaria de saber qual ponto o senhor começaria a atacar para despiorar a situação econômica do nosso país. Já foi respondida a questão. Com respeito aos senhores, a primeira questão é nos livrarmos da sangria permanente que nos traz a Dos dependência externa. Um calotinho, Serviço, um calotinho não é básico. calote. Eu sou a favor desse calote Mas não também. é isso, também sou a favor. senhores. Eu não Eu sou a sou. favor. Não, eu sou a favor. Vamos pagar a dívida com 5%. De juro acabou. No máximo. Não Juros temos mais. internacionais. É isso aí. Porque se os outros todos pagam isso, por que nós temos que pagar? Ah, Essa então não isso é mais calote. difícil. Seu tem nome que tá ser no mais Serasa, difícil. doutor? Ô, doutor Enéas, Verdadeiramente já deixa foi eu algumas perguntar. vezes. É verdade. Quem é que determina? Já foi. Quem é que determina os juros? Copom, Conselho de Política Monetária. O Copom. E fala, vai ser 18, Isso. mês que vem vai ser 17. 19 é o ano, 19 é o ano. Né? 19, meio 20 é o ano. É E muito. eles dão esse número baseado em quê? Ah, pergunte. Chame-os aqui e eles darão as O respostas. Meirelles lá, o Meirelles. A lá, respo... Não sei se ele virá. Eles darão as respostas que o sistema quer que sejam dadas. Que tem que ser assim, porque vai haver uma explosão de consumo. Explosão de consumo, leia-se, o povo vai comer, etc, etc, etc. O povo vai no Carrefour fazer compras Exatamente, maravilhosas. exatamente. O cara vai ter direito Vai a haver comprar. dinheiro pro Danone. hospital, etc, etc. Eles darão a resposta deles. Muito bem, muito bem. Iogurte. Muito bem. Tem uma pergunta, sério, pode? Ó, o Tiago está perguntando aqui, eu não Ai. sei o que seria isso. A lei do ato médico, o Tiago de São Caetano. Bem, talvez ele esteja se referindo a procedimento médico. Eu não me lembro exatamente o que. Peraí, mas eu digo, há pouco tempo atrás eu fui inquirido sobre isso. Há certos procedimentos que são, por definição, do médico. E há alguma coisa nesse sentido querendo abrir esse direito para outras categorias paramédicas. E a questão é essa. Aquilo que é do médico, o ato de receitar, por exemplo, tem que ser do médico. Resposta clara para ele. Tá? Muito bem. Outros atos não. Muito bem. O Marcos de Curitiba. Marcos, não, o Brasil inteiro está fazendo pergunta aqui, ó. De Curitiba, Paraná. Ele quer saber se o senhor não acha que essa devolução do dinheiro da convocação extraordinária não passou de uma jogada política. Pois Bem, alguns deputados então, e senadores. para o Brasil todo que assiste ao seu programa, do senhor, eu não devolvi, nem vou devolver. O que você fez? Não, é um minuto. Eu falo. Ai, Todo ai, mundo ai. fala, um minuto, por Calma, favor. calma. O que todo mundo faz com o dinheiro que ganha. Gasta-o. Veja bem, eu sou convidado normalmente a fazer palestras. Aqui está uma da Faculdade de Ciência de Valença. Aqui está outra de Niterói. Tem de Tocantins. Eu vou fazer uma palestra, ganho 5 mil reais. Eu não tenho aceitado. O participo está correto, né? Se for verbo ser, é que aceito. Isso. Eu não tenho aceitado o convite. Não, para evitar que alguém diga ter aceito. É ter aceitado mesmo. Burrão, é boa. Eu não tenho aceitado convites, porque nos dias do Congresso eu tenho que estar lá. Se há uma convocação e se diz, como o presidente disse, que era para as pessoas da comissão, mas a gente sabe que a qualquer instante pode ser chamado, eu não aceito convite nenhum. Então não vou devolver o dinheiro. Tô deixando Devolve claro. sim. Isso é ridículo. Tem que devolver. Eu respeito os colegas que devolveram, mas não vou Quem devolveu fazê-lo. o Ninho de Suplicy? piolho. Não vê o caso aqui. Não vamos Vai. atacar ninguém. Mas é o seguinte, do meu ponto de vista, fazer isso seria, de minha parte, hipocrisia. Entendeu? Eu receber salário não é gigantesco para mim, acabei de dizer numa palestra quanto eu ganho. Eu tenho curso Rio-São Paulo, não vou fazer isso. Se eu sou convocado e tenho que ir,
Eu não posso fazer palestra em lugar nenhum, entendeu? Então não vou devolver. Encerrou o assunto. Muito bem. Olha, já respondi por quê. Não é. Eu tô muito atrás. Eu sei que o doutor Enéas... Eu já respondi por quê. Eu fui convocado. É agora, outra, né? Essa linha de piolho é outra. Não, porque ele trabalhou. Ele falou trabalho. Não, eu não disse trabalhei. Eu fui convocado. Fui lá um dia. O plenário está fechado. Eu queria falar do álcool. O plenário está fechado. A culpa não é minha. Está em cima da hora. Muito bem. Doutor Enéas, tem muita pergunta aqui. Eu queria agradecer o senhor. Esse ano vai, como a gente já falou... Boa sorte, né? Nós vamos, evidentemente... Chamar diversos candidatos. Claro. Se bem que ninguém quer vir aqui no programa. Você é o único. Se ninguém quiser vir, vem o senhor sempre. Sempre o papo é muito bom. Não entendi. Por que não vem? Eles têm medo, eles estão frouxos. Tem medo. Só vem quem não deve. Muito obrigado. Eu virei a hora que o senhor... A senhora é a única pessoa que deve vir, assim. Doutor Enéas, muito obrigado. E Estão pedindo aqui pro senhor falar, para encerrar essa entrevista, aquela frase séria que consagrou o senhor, que é: meu nome é Enéas. Não, quantos segundos? Saber? Não, 30 segundos, vai. Vamos discutir. É uma eternidade. O senhor pode falar o que quiser. Uma eternidade, Canta um rap depois. Não sei cantar. Vejam os senhores que me dão essa oportunidade e o Brasil que assiste ao seu programa. Nós somos uma terra abençoada pelo Criador. Nós temos tudo aquilo que pode fazer uma nação ser independente e soberana. Nós temos sol o ano inteiro, nós temos o maior índice pluviométrico do mundo, a maior riqueza mineral do mundo e um povo solidário, um povo que sofre e que canta e dança. Eu penso que o Brasil precisa de um exemplo firme, de uma palavra forte, que possa acordar o nosso povo e que possa levar o nosso povo para a condição a que ele faz jus, de um povo que tem direito a existir, em que pode lançar para o futuro uma mensagem de esperança para os seus filhos e netos. Eu acredito no povo brasileiro. Eu acredito em tudo aquilo que o Criador nos deu. E eu acredito que mesmo no fundo do cárcere, o indivíduo que lá esteja, se ele recebe um chamado profundo, algo de bom existe dentro dele, que o Criador põe. É nisso que eu acredito. O meu nome continua sendo o mesmo. É Enéas mesmo.